Você já sentiu que existe algo invisível bloqueando sua vida? Como se uma porta estivesse trancada entre você e tudo aquilo que deveria ser seu. O dinheiro que não chega, a paz que não vem, as oportunidades que escapam pelos dedos. Não é falta de esforço, não é falta de fé, é algo mais profundo, mais antigo, mais oculto. Hoje vou compartilhar com você um segredo que permaneceu guardado por 72 anos nas cartas pessoais do Padre Pio de Pietrelcina. Um método tão poderoso que ele próprio pediu que fosse revelado apenas quando as almas mais precisassem. Esse momento é agora e você não está assistindo isso por acaso. Padre Pio recebeu este conhecimento diretamente em uma visão mística durante a Primeira Guerra Mundial, quando milhares de famílias perdiam tudo. Ele viu um anjo apontando para algo simples. Algo que está provavelmente na sua casa agora mesmo. Sal ponto, mas não é qualquer uso do sal. É um método específico, com 7 pontos sagrados, 7 orações exatas e um poder espiritual que atravessa o véu entre o mundo material e o mundo invisível. Pessoas que aplicaram esse método relatam transformações em apenas 21 dias. Dívidas pagas de formas inexplicáveis. Relacionamentos restaurados. Saúde recuperada. Portas que estavam fechadas há anos se abrindo de repente. Mas há uma condição. Você precisa seguir cada passo exatamente como vou revelar. Não pode pular etapas. Não pode modificar as orações. E depois que suas bênçãos começarem a fluir, você precisará compartilhar esse conhecimento com pelo menos 3 pessoas. Porque bênçãos guardadas apodrecem. Bênçãos compartilhadas se multiplicam. Agora, antes de continuar, quero que você faça algo. Vá até os comentários e escreva apenas uma palavra: destravo. Isso não é superstição. É um compromisso espiritual. É você dizendo ao universo espiritual que está pronto para receber. Faça isso agora. Eu espero. Pronto? Então vamos começar a jornada mais transformadora da sua vida. Francesco Forgione nasceu em 1887 em Pietrelcina, uma pequena vila no sul da Itália, onde a pobreza era tão severa que famílias inteiras sobreviviam com uma única refeição por dia. Seu pai precisou emigrar para a América 3 vezes, apenas para conseguir alimentar os filhos. Francesco conhecia a fome, conhecia a falta, conhecia o desespero de ver sua mãe chorando porque não havia pão na mesa. Aos 15 anos, ele entrou para a Ordem dos Capuchinhos e recebeu o nome de Pio, que significa piedoso em latim. Mas o que ninguém sabia é que Pio carregava algo que a medicina não conseguia explicar. As chagas de Cristo em suas mãos, pés e costado. Ele sangrava todos os dias, durante 50 anos. Os cientistas vinham de toda a Europa para examinar as feridas. Não havia infecção, não havia explicação natural. Era um mistério que desafiava toda a lógica. Mas o maior mistério não eram suas chagas visíveis. Era o conhecimento invisível que ele carregava. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, Padre Pio estava em profunda oração em sua cela quando algo extraordinário aconteceu. Ele descreve em uma carta a seu diretor espiritual que um anjo apareceu diante dele, não em sonho, mas em plena vigília. O anjo segurava nas mãos algo que brilhava como cristal, sal. E então falou: o que Eliseu fez com as águas amargas, os servos fiéis farão com as casas amarguradas. 7 lugares, 7 orações, 7 dias, e o que estava fechado se abrirá. Padre Pio ficou perplexo. Ele conhecia a história de Eliseu no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. O profeta havia purificado as águas tóxicas de Jericó, lançando sal em sua nascente, tornando-as saudáveis novamente. Mas o que o anjo estava dizendo ia além. Não era apenas sobre água, era sobre casas, vidas, destinos. O sal, explicou o anjo, é mencionado mais de 30 vezes na Bíblia. Jesus mesmo disse em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, não por acaso. O sal preserva, purifica, dá sabor, protege da corrupção.
No mundo espiritual, o sal tem um poder que poucos compreendem. Ele absorve energias densas, quebra amarras invisíveis, abre caminhos espirituais, mas precisa ser usado corretamente, com fé, com intenção, com as palavras certas. Padre Pio começou a ensinar esse método discretamente aos fiéis que vinham confessar-se com ele, mas apenas aos que estavam verdadeiramente desesperados, aos que tinham perdido tudo, aos que não tinham mais para onde correr, e os resultados eram inexplicáveis. Uma mulher chamada Maria Rossi veio até Padre Pio em 1921. Seu marido havia perdido tudo no pós-guerra. Eles estavam prestes a ser despejados. As crianças choravam de fome. Padre, Deus me abandonou, ela chorou. Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos profundos que pareciam ver através da alma. Deus nunca abandona, mas às vezes há paredes invisíveis que bloqueiam suas bênçãos. Vou te ensinar como derrubá-las. Ele lhe deu instruções específicas sobre o sal. 7 pontos na casa, 7 orações. Durante 7 dias, Maria seguiu cada instrução com fé tremulante. No 3º dia, uma carta chegou. Uma tia distante, que ela nem sabia que existia, havia falecido e deixado uma pequena herança, o suficiente para pagar as dívidas e recomeçar. No 21º dia, seu marido recebeu uma proposta de emprego de alguém que ele havia ajudado anos antes e que agora era dono de uma empresa. Em 40 dias, a família estava completamente restaurada. Maria voltou para agradecer, mas Padre Pio a interrompeu. Não agradeça a mim, agradeça a Deus. E agora você tem uma obrigação: compartilhar isso com 3 pessoas que estejam sofrendo como você sofria. Esse conhecimento não pode ser enterrado. Ele precisa fluir como água viva. Mas por que esse método ficou escondido por tanto tempo? Porque Padre Pio sabia que vivemos em uma batalha espiritual. E quando você começa a desbloquear suas bênçãos, forças contrárias vão tentar impedir. Dúvida, ceticismo, descrença. Por isso ele pediu que esse conhecimento fosse compartilhado apenas quando o mundo estivesse pronto. Apenas. Quando as pessoas estivessem desesperadas, o suficiente para ter fé verdadeira. Esse momento é agora. Você está pronto? O método dos 7 pontos sagrados não é magia, não é superstição. É uma prática espiritual profunda, baseada em princípios bíblicos e na sabedoria mística que atravessa séculos. Você vai precisar de sal grosso puro. Não pode ser sal refinado de cozinha. Precisa ser sal grosso, sem aditivos, sem químicos. O mais próximo possível da criação original de Deus. E você vai precisar de fé, não uma fé perfeita. Apenas fé do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse. Prepare 7 pequenos recipientes. Podem ser pratinhos, tampas de potes, qualquer coisa pequena e limpa. Em cada um, você vai colocar uma pequena quantidade de sal grosso, cerca de 3 colheres de sopa. Agora, vou revelar os 7 pontos e as 7 orações. Primeiro ponto sagrado: a porta principal. Porta principal é o lugar onde a energia entra na sua casa. É por ali que chegam as visitas, as notícias, as oportunidades. Mas também é por ali que entram inveja, olho gordo, energias negativas que as pessoas trazem sem saber. No lado interno da porta principal, coloque o primeiro recipiente com sal no canto direito, ajoelhe-se diante dele e faça esta oração. Senhor Jesus Cristo, que purificou o templo e expulsou os mercadores, purifique agora a entrada da minha casa. Que este sal seja um sinal da tua presença protetora. Que nada de impuro, nada de negativo, nada que venha para roubar, matar ou destruir possa cruzar esta soleira. Que apenas bênçãos, prosperidade, saúde e amor entrem por esta porta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toque o sal com a ponta dos dedos depois da oração. Isso sela sua intenção. Segundo ponto sagrado: a cozinha é o coração da casa. É onde o alimento é preparado, onde a família se reúne, onde a nutrição física e espiritual acontece. Quando há bloqueio na cozinha, há falta na mesa. Coloque o segundo recipiente em um canto da cozinha, de preferência perto do fogão ou da geladeira.
Faça esta oração. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que multiplicou o azeite da viúva e fez chover maná no deserto, multiplique agora o sustento desta casa. Que este sal absorva toda a escassez, toda a falta, toda a energia de miséria. Que minha mesa seja farta, minha despensa cheia e que nunca falte pão para minha família. Que o que eu planto se multiplique 7 vezes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando terminar, visualize sua mesa farta. Sinta o cheiro da comida. Veja seus filhos sorrindo. Terceiro, ponto sagrado. A sala ou lugar de convivência. Sala é onde as relações acontecem. Conversas, decisões, encontros. Quando há bloqueio na sala, há conflito, silêncio, frieza entre as pessoas. Coloque o terceiro recipiente em um canto discreto da sala. Faça esta oração. Espírito Santo, que desceu como línguas de fogo sobre os apóstolos e trouxe harmonia entre os povos, traga harmonia para esta casa. Que este sal dissolva mágoas, ressentimentos, palavras duras, que onde havia frieza haja calor. Onde havia silêncio, haja diálogo. Onde havia separação, haja união. Restaure o amor nesta família. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você vive sozinho, adapte a oração para relacionamentos e amizades. Quarto ponto sagrado, o quarto principal. Quarto é o lugar do descanso, da intimidade, da renovação. Quando há bloqueio no quarto, há insônia, pesadelos, cansaço que não passa, relacionamentos íntimos que esfriam. Coloque o quarto recipiente em um canto do quarto, longe da cama, mas visível. Faça esta oração. Senhor, que disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traga descanso verdadeiro para este quarto. Que este sal purifique o ar, afaste pesadelos, quebre insônias, restaure o sono profundo e reparador. Que este seja um lugar de paz, de intimidade sagrada, de renovação. Que eu acorde cada manhã com forças renovadas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas pessoas relatam que começam a dormir melhor já na primeira noite. Quinto ponto sagrado. O banheiro. Banheiro é o lugar onde descartamos o que não serve mais. No mundo espiritual representa limpeza e liberação. Quando há bloqueio no banheiro, as energias ruins ficam presas, circulando na casa. Coloque o quinto recipiente em um canto do banheiro principal. Faça esta oração. Senhor Jesus, que lavou os pés dos discípulos e ensinou a purificação, purifique agora este lugar. Que este sal absorva toda a energia densa, toda a negatividade, tudo que precisa ser removido da minha vida. Que o que não me serve mais seja levado embora como água que desce pelo ralo. Que eu seja limpo de dentro para fora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é um dos pontos mais poderosos, porque ataca diretamente as energias estagnadas. Sexto ponto sagrado. A área de trabalho. Ou estude-se. Você trabalha em casa ou tem um lugar de estudos. Esse é o sexto ponto. Se não, use o lugar onde você mais planeja ou pensa no futuro. Pode ser uma mesa, uma escrivaninha, até um canto onde você mexe no celular. Coloque o sexto recipiente próximo a esse lugar. Faça esta oração. Deus de toda sabedoria, que deu inteligência a Daniel e José para administrarem reinos, dê-me sabedoria para administrar minha vida. Que este sal quebre bloqueios profissionais, abra portas de oportunidade, traga clareza mental. Que minhas ideias prosperem, que meu trabalho seja reconhecido, que meus esforços sejam multiplicados, que eu seja promovido, abençoado e próspero. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Este ponto é especialmente poderoso para quem está desempregado ou lutando com negócios. Sétimo ponto sagrado. O centro da casal. Último ponto é o mais importante. É o núcleo energético da casa. Se sua casa tem um cômodo central, coloque ali. Se não, identifique o ponto que parece estar no meio e coloque o sétimo recipiente. Ajoelhe-se e faça esta oração final. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor de todas as bênçãos,
Venha agora habitar no centro desta casa. Que este sal seja um altar espiritual, um ponto de conexão entre o céu e a terra. Que deste centro flua prosperidade para todos os cômodos, para todas as áreas da minha vida. Que esta casa seja templo do Espírito Santo, fortaleza de fé, fonte de bênçãos. Que tudo que estava bloqueado se desbloqueie agora. Que tudo que estava preso se solte agora. Que tudo que estava fechado se abra agora. Decreto que em 21 dias verei os primeiros sinais, em 40 dias verei transformação clara e em 120 dias minha vida será completamente diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de colocar os 7 pontos, você deve renovar o sal a cada 7 dias. Isso é fundamental. O sal vai ficando escuro, úmido, pesado. Isso não é sujeira física. É energia densa que ele absorveu. Quando você vir isso, saiba que o método está funcionando. Para descartar o sal usado, dissolva-o em água corrente, vaso sanitário ou pia, enquanto diz que tudo que foi absorvido seja levado para longe e transformado. Nunca jogue sal usado no lixo comum. Ele precisa ser dissolvido em água. Depois coloque sal fresco nos mesmos 7 pontos, mas você não precisa repetir todas as orações. Apenas a última, do centro da casa. Faça isso durante 3 ciclos de 7 dias. Total de 21 dias. Depois disso, você pode renovar apenas uma vez por mês, no mesmo dia do mês em que começou. Agora, algo crítico. Não conte os detalhes desse método para qualquer pessoa antes dos 21 dias. Não poste fotos. Não explique as orações. Por quê? Porque quando você planta uma semente, você não fica desenterrando para ver se está brotando. Você protege. Você rega em silêncio. Você espera. Se você sair contando, dúvidas e ceticismos de outras pessoas vão enfraquecer seu campo espiritual. Mas quando você vir os resultados, e você verá, aí sim, compartilhe. Ensine exatamente como aprendeu. Passe o conhecimento completo para frente. Agora deixe-me contar mais alguns testemunhos reais. Giuseppe era um comerciante em Nápoles que estava à beira da falência em 1947. Sua loja não vendia mais nada. As dívidas acumulavam. Ele estava prestes a perder tudo. Alguém lhe falou sobre Padre Pio. Ele viajou 400 quilômetros para encontrá-lo. Quando finalmente conseguiu confessar-se, Padre Pio lhe deu as instruções do sal. Giuseppe voltou cético, mas desesperado. O que eu tenho a perder? E pensou. No 5º dia, um cliente que devia há 3 anos apareceu e pagou tudo de uma vez. Disse que havia recebido uma herança inesperada e sentiu no coração que precisava acertar suas dívidas. No 12º dia, um turista americano entrou na loja e comprou metade do estoque, pagando em dólares. No 21º dia, Giuseppe recebeu uma proposta de sociedade de um empresário rico que queria expandir para aquela região. Em 6 meses, Giuseppe abriu mais 3 lojas. Ele voltou para agradecer a Padre Pio, que apenas sorriu e disse: "Você desbloqueou. Agora mantenha seu coração grato e compartilhe suas bênçãos." Outro caso, Teresa era uma professora em Milão que não conseguia engravidar há 12 anos. Os médicos diziam que era impossível. Ela havia feito 7 tratamentos. Nada funcionava. Uma amiga lhe ensinou o método do Padre Pio. Teresa fez tudo com fé, mas também com dúvida. Como o sal pode curar a infertilidade? Ela pensava. No 30º dia, ela acordou nauseada. Fez um teste positivo. Os médicos chamaram de milagre. Teresa chamou de resposta de Deus. Hoje aquela criança tem 40 anos e é médico missionário na África. E tem o testemunho de Marco, um jovem viciado em jogos de azar que havia perdido a casa da família em apostas. Sua esposa o havia deixado. Seus filhos não queriam vê-lo. Ele estava no fundo do poço, quando um padre local lhe ensinou o método. Marco fez os 7 pontos no pequeno apartamento onde estava morando. Nos primeiros dias, nada aconteceu, mas algo dentro dele começou a mudar. A compulsão pelas apostas começou a diminuir. No 10º dia,
Ele procurou ajuda profissional pela primeira vez. No 21º dia, sua ex-esposa aceitou conversar. Em 3 meses, ele estava trabalhando novamente, pagando suas dívidas e reconstruindo o relacionamento com os filhos. 1 ano depois, a família estava reunida novamente. Veja, o método não é mágica instantânea. É um processo espiritual. Você está desbloqueando camadas profundas de resistência. Você está alinhando sua casa, sua energia, sua vida com as bênçãos que Deus sempre quis te dar, mas que estavam bloqueadas por mágoas, por pecados não confessados, por energias negativas acumuladas, por inveja de outros, por sua própria descrença. O sal é apenas um instrumento físico. A verdadeira transformação acontece na dimensão espiritual. Por isso, Padre Pio sempre dizia: fé sem obras é morta. Mas obras sem fé são vazias. Você precisa dos dois. A ação prática de colocar o sal e a fé verdadeira de que Deus está agindo através disso. Agora preciso te preparar para algo que vai acontecer nos primeiros dias. Resistência. Você vai esquecer de comprar o sal. Ou vai comprar, mas não vai colocar. Ou vai começar e vai interromper. Ou vai sentir uma voz interna dizendo: isso é besteira, não vai funcionar. Isso não é você, é resistência espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Quando você começa a desbloquear suas bênçãos, existe uma reação no mundo espiritual. Forças que se alimentam da sua falta, da sua miséria, da sua estagnação, vão tentar impedir. Como? Fazendo você duvidar, fazendo você esquecer, fazendo você desistir antes dos 21 dias. Padre Pio sabia disso. Por isso ele dizia: ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Se você sentir dúvida, ore. Se você sentir medo, ore. Se você sentir descrença, ore. E continue com o método, porque aqui está a verdade. Sua vida pode mudar em 21 dias. Mas a transformação completa leva 3 ciclos. Os primeiros 21 dias são o desbloqueio. Coisas pequenas começam a mudar, sincronicidades, encontros inesperados, oportunidades surgindo, uma pessoa te pagando uma dívida antiga, um dinheiro que você nem esperava. São sinais de que o bloqueio está sendo removido. Os segundos 21 dias, total de 40 dias, são a manifestação visível. Aqui, as coisas ficam inegáveis. Você recebe a proposta de emprego. O relacionamento se restaura. A saúde melhora visivelmente. Dívidas começam a ser pagas. 40 dias é um número profundamente bíblico. Jesus jejuou 40 dias. Moisés esteve no monte 40 dias. O dilúvio durou 40 dias. Israel peregrinou 40 anos. 40 é o número da transformação completa. E os terceiros 21 dias, até 120 dias, são a consolidação e multiplicação. Aqui você já não é mais a mesma pessoa. Sua vida já mudou estruturalmente. E as bênçãos continuam crescendo. 120 também é bíblico. 120 anos Deus esperou antes do dilúvio. 120 discípulos estavam reunidos no Pentecostes quando o Espírito Santo desceu. É o número da maturidade espiritual completa. Mas você precisa entender uma coisa fundamental. Isso não é superstição. Superstição é acreditar que o sal sozinho tem poder mágico, que você pode simplesmente jogar sal e tudo se resolve sem Deus, sem fé, sem mudança interior. Isso é tolice. O que Padre Pio ensinou é completamente diferente. É uma prática espiritual sacramental. O sal é um símbolo físico, um ponto de contato para a sua fé, um instrumento consagrado através da oração. Como a água benta, como o óleo da unção, como o pão e o vinho na Eucaristia, são elementos físicos que carregam significado espiritual quando são consagrados com fé. Jesus mesmo usava elementos físicos. Ele fez lama com saliva para curar um cego. Ele tocava as pessoas. Ele mandava as pessoas fazerem coisas práticas. Por quê?
Porque somos seres físicos e espirituais. Precisamos de pontos de contato tangíveis para a nossa fé. O sal é esse ponto de contato. Mas sem fé, sem oração, sem mudança de coração, é só sal. Agora, algo muito importante. Quando suas bênçãos começarem a fluir, não as amontoe, compartilhe, dê dízimos. Ajude quem precisa. Seja generoso. Por quê? Porque bênçãos foram feitas para circular. Quando você segura tudo para si, você cria um novo bloqueio. Um bloqueio de avareza. Jesus disse em Lucas 6,38, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vós. Esse é o princípio espiritual da multiplicação. Você recebe para compartilhar. Você é abençoado para ser bênção, e isso inclui compartilhar esse conhecimento. Quando você vir os resultados, não guarde segredo. Ensine pelo menos 3 pessoas. Com todos os detalhes, com todas as orações, não cobre, não venda, não transforme isso em negócio. Conhecimento espiritual verdadeiro não se vende. Se dá, como Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Agora quero que você feche os olhos por um momento. Pode fazer isso agora comigo. Visualize sua vida daqui a 120 dias. Você está acordando de manhã. O sol entra pela janela. Você sente paz, não aquela paz fingida. Paz verdadeira, sem aquele peso no peito que você carregava. Você olha ao redor e percebe, as contas estão pagas, a comida na geladeira. Há um sorriso no rosto de quem você ama. Você recebe uma mensagem. É uma oportunidade, algo que você esperava há anos. Você sente que as coisas finalmente estão fluindo, não porque ficou mais fácil, mas porque o bloqueio foi removido. Você está alinhado, você está desbloqueado, você está na corrente das bênçãos de Deus. Essa não é fantasia, é o futuro que espera por você do outro lado da decisão de aplicar esse método. Mas você precisa decidir, você precisa agir, você precisa dar o primeiro passo, porque Deus não invade, Ele convida, e esse vídeo é o convite dele para você. Não é coincidência você ter chegado até aqui. De todos os milhões de vídeos na internet, você clicou neste. De todos os momentos possíveis, você assistiu agora. Isso não é sorte. É providência. Padre Pio costumava dizer, a oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. Você acabou de receber uma chave. Use ela, pegue o sal. Faça os 7 pontos. Ore as 7 orações. E espere, em 21 dias volte aqui e me conte nos comentários o que aconteceu. Escreva testemunho e compartilhe sua história, porque sua história vai dar fé a alguém que está duvidando agora. Sua transformação vai ser prova viva de que Deus ainda age, de que milagres ainda acontecem, de que bênçãos ainda fluem. Mas eu preciso pedir uma coisa a você. Compartilhe esse vídeo. Não porque eu preciso de visualizações, mas porque existe alguém na sua lista de contatos que está desesperado agora. Alguém que perdeu o emprego, alguém que está doente, alguém que está pensando em desistir. Esse vídeo pode chegar às mãos dessa pessoa através de você, e você pode ser um instrumento de Deus para salvar uma vida. Então compartilhe agora, antes de esquecer. E se você quiser continuar essa jornada espiritual, no próximo vídeo vou revelar a oração de proteção que Padre Pio fazia todo dia ao acordar. Uma oração de apenas 40 segundos que criava uma blindagem espiritual tão forte que ele próprio dizia, o demônio tem horror dela. Clique no próximo vídeo. Não deixe para depois, porque sua proteção espiritual é tão importante quanto seu desbloqueio material. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo te guie e que o método sagrado do Padre Pio transforme sua vida completamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.